Bom dia, manhã de 4 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 155. Estamos vendo dificuldades no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, lemos assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, mas verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram aquilo que disseram. Eis que eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Bom, a dificuldade que surge, quem é esse profeta? E de acordo com a fé muçulmana, eles proclamam que esse profeta seria Mohammed, ou Maomé, Muhammad. Deus prometeu a Moisés que ia levantar um profeta em Israel como ele, e Deus disse: no meio dos seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca. Os muçulmanos afirmam que esse profeta seria Maomé, ou Muhammad, e clamam isso, e até refere na Torá, na Bíblia deles, que é o Alcorão. O Alcorão refere-se à Torá, que é a Bíblia dos judeus, dizendo que esse profeta, Maomé ou Muhammad, é mencionado nas Escrituras. Isso está no Alcorão, em Sura, capítulo 7, verso 157. Vamos à solução desse problema aqui. Essa profecia não pode se referir a Maomé ou Muhammad por algumas razões. Primeiro, o termo aqui se refere: levantarei do meio dos teus irmãos. Isso significa que esse profeta viria de Israel e não dos inimigos de Israel, como é o caso dos muçulmanos. Segundo, olhando o contexto do termo irmãos, significa, como dissemos, israelitas. Os levitas, eles não tinham herança entre seus irmãos, mas continuavam irmãos. Verso 2 diz isso. Terceiro, o livro e termos irmãos, como nós dissemos, se refere aos israelitas e não a estrangeiros. Deus diz que escolheria entre eles, entre seus irmãos, e não alguém de fora, não alguém que não fosse judeu, para ser rei em Israel e profeta. Quarto, Maomé ou Muhammad veio da linhagem de Ismael, e os muçulmanos não admitem a sua herança judaica, não admite o trono que veio de Isaac. Quando Abraão orou por Ismael e disse que Ismael fosse abençoado diante de Deus, Deus respondeu enfaticamente: meu concerto eu estabelecerei com Isaac. Gênesis 17, 21. E depois Deus repetiu: em Isaac sua semente será chamada. Gênesis 21, 12. Portanto, nada tem a ver com Maomé ou Muhammad. Quinto, o Corão também diz profeticamente que a linha era de Isaac, não de Ismael. Lemos: e em Isaac e Jacó estabeleceu os profetas e as escrituras entre as suas sementes. Isso está em Sura, capítulo 29, verso 27. Os muçulmanos da escola de Yusuf ali acrescenta que Abraão mudou e seguiu, e que Abraão, em Isaac e Jacó, é ali que está a primogenitura da família. Também ali está
os profetas e a revelação. Então, em Abraão, o pai de Ismael conclui que Muhammad é descendente de Ismael e não da linha profética que veio através de Abraão, que é Isaac, Jacó e demais. Abraão não é achado nos textos originais árabes. Sexto, Jesus cumpriu isso perfeitamente. Ele era entre os irmãos judaicos, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho. Jesus cumpriu Deuteronômio 18:18 perfeitamente. Ele falou em nome de Deus. Jesus diz: eu falo não as minhas palavras, mas as palavras que o Pai me ensinou, essas anuncio, João 8:28. E também diz: eu não falo na minha própria autoridade, mas na autoridade de meu Pai, e tudo que Ele me comandou. Isso está escrito em João 12:49. Jesus, Ele nunca chamou a si mesmo de profeta, mas outros o chamaram, Lucas 13:33. E o povo considerava Jesus como um profeta, Mateus 21:11. Lucas 7:16, João 4:19, João 6:14. Quando Jesus multiplicou os pães, eles disseram: esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus também foi considerado como filho de Deus. Em Hebreus 7, verso de 7 até o capítulo 10, que é aquele que falava em nome de Deus aos homens. Jesus também foi considerado rei e será proclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua vinda. Apocalipse 19, verso 19, do 16 ao 20. Finalmente, nós não encontramos nenhuma característica no profeta que pareça com aquele que Moisés falou. Além de Jesus, não encontramos nele em Maomé ou Muhammad. E Deus falava com Jesus, ou com Moisés, face a face. E Jesus fez sinais e maravilhas. Deuteronômio, capítulo 34, verso de número 10, falando de Moisés ainda. Então, não há nenhuma base para os muçulmanos afirmarem isso. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade. Essa dificuldade é mais cross-religiosa do que propriamente da Bíblia, mas ajuda a esclarecer alguns pontos. Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos com uma nova dificuldade para você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist e ali você encontrará as pastas organizadas. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém.